Oi, tudo bem? Eu sou teu amigo Leandro Silva e este é mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Se você é novo por aqui, se está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou então você já nos conhece pelas nossas redes sociais, eu te peço para que você possa compartilhar, possa se inscrever em nosso canal, porque vamos dar continuidade à nossa série de vídeo relacionada à escola bíblica dominical. Vamos fazer mais um vídeo para o canal Pense Nisso e em especial para a EBD. Vamos falar hoje sobre a lição de número 3 da nossa lição da escola bíblica dominical do quarto trimestre de 2019, a qual tem por título A Chamada Profética de Samuel. A gente vai ter o nosso texto como leitura bíblica em classe no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. É a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da lição é conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Se você está vendo esse vídeo e você quer dar continuidade à nossa aula de hoje, vá na descrição desse vídeo e vá para o nosso canal no YouTube. Lá você vai ter a nossa aula completa. Então, vai lá, vai na descrição e vai lá no nosso canal no YouTube. A partir de agora, vamos dar continuidade à nossa aula. O nosso ponto central é: Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente as pessoas. Ponto central: Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente as pessoas. Vamos falar sobre a chamada profética de Samuel. Aqui o nosso texto, como a gente já mencionou, fica em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Hoje veremos que profeta foi Samuel, que o seu ministério não se tratava de predição ou do futuro. Quem foi Samuel como profeta ou o seu objetivo em proclamar a palavra de Deus em sua totalidade. A nossa verdade prática diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser porta-voz autêntico da palavra de Deus. O nosso comentário que iremos fazer está no primeiro tópico, definindo o profeta em Israel. A primeira menção de um profeta mencionado no livro de Samuel fica em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 27 ao versículo 36. A profecia contra a casa de Eli. É um fato curioso que o livro não menciona, não diz quem é esse profeta, mas numa visão geral, a primeira vez que vemos um profeta, o capítulo menciona a primeira vez este profeta, a qual não tem o seu nome revelado. Mas na Bíblia é mencionado a primeira vez a palavra profeta em Gênesis capítulo 20, do versículo 7. De forma que tem como prerrogativa o sentido de orador, porta-voz, ou seja, é um homem de Deus, representante de Deus vivo aqui na terra. Já podemos destacar e aprender que este título traz uma grande responsabilidade para quem é chamado por Deus, ou seja, profeta, ele é um orador, ele é um homem a qual é representante de Deus aqui na terra. Samuel, ele tinha essa responsabilidade e o título de homem de Deus. Aqui a gente pode
separar dois tipos de indivíduo: os que são chamados por Deus e são capacitados para fazer a sua obra. Ou seja, quem é um homem de Deus e quem é chamado por Deus, Deus o capacita. Mas também tem aquele tipo de pessoas que acha que tem um chamado de Deus, mas geralmente são pessoas que têm a força de vontade para fazer a obra, porém não querem ser lapidado pelo Espírito Santo e pelo obreiro local. Ou seja, tem pessoas que são chamados, vocacionados, são preparados por Deus, porém tem pessoas que acham que é chamado por Deus, tem força de vontade para fazer a obra, porém não deixa com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida ou que o obreiro local possa lhe instruir ou discipular. Na obra de Deus, não só importa parecer que é homem de Deus ou que tem o chamado. Precisa ter as marcas de Deus ao longo da sua caminhada. Eu necessito, para ser um homem de Deus, das marcas de Cristo em minha vida, que eu só vou ganhar ao tempo da minha caminhada. Então, um obreiro da casa do Senhor, o homem que tem esse título de homem de Deus, ele é capacitado, ele é separado, ele é instruído, ele é preparado pelo Espírito Santo de Deus. O tópico 2, o chamado profético de Samuel. Assim como o profeta Jeremias foi o chamado para o ministério, muito jovem, assim foi na vida do jovem Samuel, que crescia em estatura e em conhecimento, mesmo sendo acompanhado pela sua mãe, Ana, e ensinado pelo sacerdote, era Samuel ensinado pelo o profeta Eli. A gente vê que em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 3, vamos fazer a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Ou seja, mesmo Samuel tendo sido direcionado para o trabalho do Senhor, Ana ela costumava ir de ano a ano acompanhando a Samuel. Samuel, ele foi ensinado, exortado, ele foi discípulo de Eli, mas o texto vai dizer que os tempos a qual Samuel estava no templo do Senhor era um templo difícil, pois vemos aqui que a lâmpada de Deus estava apagada. Se você for lá para o livro de Levítico, capítulo 6, versículo 2 e 3, vai dizer assim. Livro de Levítico. Você possa também abrir a palavra do Senhor, apenas para que a gente possa servir de subsídio para a nossa aula. No versículo 12, capítulo 6, versículo 12, diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui o texto diz que a lâmpada de Deus estava apagada. Ou seja, no tempo a qual Eli ensinava ao menino Samuel, a lâmpada de Deus no templo estava apagada. E a lâmpada, quando fala de luz, fala sobre a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus estava sendo descartado
pelos sacerdotes, pelos levitas, o tempo a qual Samuel estava vivendo era difícil para seus dias. Não era fácil para Samuel assim executar o serviço ou o trabalho de Deus. Como todos nós temos as dificuldades diárias da nossa vida, também o jovem Samuel o teve. Ou seja, não podemos deixar que com a luz de Deus se apague nossa vida, tanto espiritual como ministerial. É de suma importância a gente orar, pedir a Deus, rogar ao Senhor e fazer por onde para que o Espírito Santo de Deus continue ardendo, bradando em nossos corações e que a palavra de Deus seja o nosso centro. Dando oportunidade, aqui precisamos aprender o desenvolvimento do ministério de Samuel. É necessário, se a gente quer aprender com o Senhor, também devemos andar com quem possa nos ensinar. Precisamos aprender a estar com quem tem algo de Deus para nos ensinar. Paulo aprendeu com Gamaliel e Timóteo com Paulo. Então a gente vê que esses homens de Deus tiveram em sua vida verdadeiros mestres, a qual foram discipulados por outros homens. É necessário que quem ensina, aprenda. E quem aprende, ensina. E quem ensina, continue estudando ou sendo discipulado por alguém, né? Porque se a gente estamos ensinando, é porque estamos aprendendo. Então, para que a gente possa continuar ensinando, a gente deve aprender. E como é que a gente pode aprender se a gente não procura estar com quem nos ensine? É válido que quando o menino Samuel estava ali no templo, no tabernáculo, ele tinha algumas obrigações, algumas atribuições, mas entre uma delas era de aprender a palavra de Deus com o sacerdote Eli. Então, se eu tenho chamada de Deus na minha vida, se eu tenho uma vocação, eu preciso aprender e tenho que buscar o conhecimento com homens de Deus, a qual foram levantados por Deus e o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida, porque assim como foi na vida deles, Deus também irá nos ajudar para que a gente possa executar o nosso chamado. O ministério profético na atualidade. É necessário a gente deixar claro em nossa aula, em nossa lição, na lição de domingo, que existe o ministério profético e existe o dom de profecia. O ministério profético, segundo Atos, os profetas eram impulsionados pelo Espírito Santo para exercício de ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. O ministério profético está na palavra de Deus. O ministro do evangelho, ou pastor, é capacitado por Deus para exercer o seu ministério, que será pautado pela a Bíblia Sagrada. Tanto o ministro como o dom espiritual de profecia tem como regra a Bíblia Sagrada. E quem exerce não pode de maneira alguma sair do propósito divino para falar ou ensinar aquilo que acha ou pensa. Ou seja, o dom de profecia serve para edificar, exortar e consolar. Quem tem o ministério de profético, esse ministério está relacionado
a quem exerce, a quem foi chamado por Deus para tomar conta de pessoas, para ensinar, para instruir a igreja do Senhor. Enquanto o dom de profecia, ele é dado como dádiva para a igreja, como edificação, para exortar e consolar, o dom profético serve para impulsionar o ministro do Evangelho a ensinar a palavra de Deus. E tanto a quem tem esse ministério e quem tem o dom de profecia, ele não pode falar ou dizer aquilo que ele está achando ou aquilo que ele pensa. A sua base deve estar na palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com um certo tipo de pessoas que não têm a marca de Cristo, mas querem ter o título de homem de Deus. Porém, na lição de hoje, a gente pode aprender que aquele que é vocacionado por Deus, aquele que Deus chama para o ministério, ele precisa ser chamado por Deus para exercer o seu papel dentro da igreja, para ser luz do mundo e sal da terra. Não apenas o título de homem de Deus ou de profeta do Deus Altíssimo. Ele não tem apenas que ter um bom vocabulário, uma oratória, não. Ele tem que ter as marcas de Deus na sua vida e tem que saber qual é o seu chamado. A gente aprendeu que Samuel, ele tinha todos os requisitos. Em meio à dificuldade, em meio às provas, às lutas, a gente aprende que era atribuição de Samuel também ungir reis, aconselhar reis e também instruir o povo. Então, o profeta de Deus, na nossa, vamos dizer, na nossa atualidade, ele apenas não está por aí dentro da igreja. Ele não está somente, podemos dizer, ele está ensinando para o povo, ele está aconselhando, ele está exortando com a palavra de Deus. Ele não está fazendo aquilo que ele acha ou aquilo que ele pensa, mas ele faz aquilo que Deus manda, porque ele é boca de Deus, ele é representante, ele é porta-voz de Deus. Então, se ele recebe uma palavra, a palavra que ele recebe vem da parte de Deus, que é a base de regra, é a Bíblia Sagrada. A gente pode saber se um homem ou mulher está falando da parte do Senhor através da Bíblia. Eu não posso de maneira nenhuma falar aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso, mas sim aquilo que está pautada na palavra de Deus. Então, desde já, eu agradeço você que ficou aqui conosco, mas em uma aula, em mais um vídeo nosso aqui do canal. Se você gostou dessa aula, desse breve comentário da lição, aquilo que você terá mais contundente lá na sua escola bíblica. Se você gostou dos nossos comentários, da nossa aula, que você possa procurar uma igreja, uma denominação mais próximo da sua casa e vá para a escola bíblica dominical para estudar mais uma lição da escola bíblica. Amém? Desde já, compartilhe esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e continua orando por nós. Desde já, pense nisso e que Deus vos abençoe.